pessoal, meu nome é Walter Coelho, estou aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre vendas por telefone. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre itens importantes que fazem com que a gente desperdice tempo e dinheiro no nosso processo de vendas. Então esse vídeo é mais direcionado aos gestores de vendas, que têm a operação toda para tomar conta e deixam passar, às vezes, alguns detalhes, pequenos detalhes, detalhes que às vezes passam despercebidos, mas que são de extrema importância para o resultado das vendas. Vamos falar do primeiro, por exemplo, contratação errada. Não adianta investir dinheiro e tempo em sistemas sofisticados se você não tem uma boa equipe. E se você não sabe contratar uma boa equipe. Isso é de fundamental importância. Então, como é que eu construo uma equipe de vendas vencedoras? Contratando certo e treinando adequadamente. Então vamos lá. Como é que eu contrato certo? Poxa, descreva um perfil de vendedor que esteja dentro do seu objetivo de relacionamento com o cliente. Não é sempre aquele arquétipo do vendedor que fala bastante, que dá tapinha no ombro, que traz bastante sugestões, criatividade. Não. Tem que ser aquele vendedor que, para o seu segmento, por exemplo, se você é um segmento de luxo, você não pode colocar qualquer vendedor. Você não pode colocar uma pessoa que não saiba conversar direito. Ao passo que se você for, se o seu canal de vendas é um venda dia a dia, então essa pessoa tem que ser muito mais extrovertida, fazer amizades facilmente para poder manter uma regularidade de vendas semanalmente com o seu cliente. Então vai muito do segmento. Então, defina primeiro o perfil de vendedor que você quer, o skill de vendedor, idade, gênero, experiência, características pessoais, características profissionais, com experiência, sem experiência e etc. Definindo esse tipo de vendedor, faça dinâmicas de grupo. Não contrate simplesmente o primeiro que aparecer ou contrate através apenas de entrevistas. Não faça isso. Monte uma dinâmica de grupo, imponha exercícios, coloque ele em situações de pressão e de teste para ver como essa pessoa se sai. Você vai ficar claramente distinguido ou vai ficar claramente fácil para você detectar quem está dentro do seu perfil, quem está adequado ao seu perfil e quem não está adequado ao seu perfil de vendas, ok? Após isso, uma prática que a gente tem feito e tem dado certo, inclua o período de treinamento dentro do processo de avaliação e seleção. Então, não contrate antes dele passar por todo o treinamento, porque o que acontece? Enquanto ele está no processo de seleção, ele vai estar muito mais comprometido com cada fase do processo. Ao passo que, se você contratá-lo e depois for treinar, ele já vai estar muito mais seguro e um pouco menos comprometido com a parte de aprendizado. E a curva de aprendizado vai ser maior. Isso tem dado muito certo. Outra coisa que a gente quer ressaltar é a transparência na comunicação, clareza e objetividade. Seja claro, transparente e comunique-se com a sua equipe de venda ou com os seus vendedores. Defina para eles o que você espera que aconteça, o que eles façam. Descreva as responsabilidades e as expectativas que a empresa tem para com eles. Defina exatamente como você quer que faça o trabalho, quais são as responsabilidades dele. Quando tudo está claro, tudo que está falado está combinado. O que está combinado não é caro, ok? Então você vai poder depois cobrar essas pessoas daquilo que você disse. Agora, se você for cobrar aquilo que você não disse, vai ficar difícil. A outra questão que é manter a equipe motivada. Uma equipe motivada significa muito em vendas, é óbvio, todo mundo sabe disso. Mas a gente, de novo, não dá atenção a alguns detalhes. Por exemplo, o que nós temos percebido que desmotiva o vendedor? Falta de reconhecimento, por exemplo.
falta de reconhecimento imediato, e às vezes não é dinheiro não. Às vezes quando a gente vê as lojas colocando funcionário do mês, né, na parede com a foto, aquilo às vezes tem muito mais relevância para o funcionário do que só um parabéns. Ele quer ser reconhecido publicamente, né? Aquilo não é feito à toa e não foi colocado ali por acaso. Outra coisa, comissionamento que demora a ser pago. Então não adianta, eu vendi hoje, se pudesse, com essa geração Y, Z, milênio e etc. que nós temos, são pessoas, profissionais muito mais imediatistas. Então a sugestão que eu tenho dado é não demora para fazer o pagamento da comissão. Se pudesse, o que vendeu hoje até às 6 horas, efetuar o pagamento às 7, seria o ideal. Então procura comissionar com agilidade, porque eles já querem pegar o resultado do seu trabalho e fazer o que eles acharem melhor com esse resultado. Então quer pegar a comissão, quer gastar hoje. Então faça isso, você mantém a equipe motivada. Não faça como antigamente, as pessoas vendiam o mês inteiro, depois esperavam mais 15 dias para receber a comissão. Você vai ou atrair pessoas ruins ou vai ficar com pessoas ruins se você continuar com esse procedimento. Outra questão, comissionamento que não recompensa pelo esforço despendido. Então você, vamos supor, ele tem que vender 2 computadores por dia e ganhar R$10 de comissão por cada computador vendido. O funcionário vai falar, vende você, ok? Então não adianta enganar, não adianta querer ludibriar hoje em dias profissionais de venda. Faça a coisa justa, correta e incentive para que dê certo. Falta de transparência nas expectativas e objetivos. Metas muito altas ou inalcançáveis. Não adianta você querer dar metas inalcançáveis. Vai testando o limite de sua equipe aos poucos. Pede para vender 100. Vendeu 100, pede para vender 130. Vendeu 130, pula para 180. E vai testando aos poucos os limites dessa sua equipe até você chegar aonde seja um limite estável e que possa ser superável de tempos em tempos. Ok? Outra questão que vale a pena ressaltar, onde nós desperdiçamos muito tempo e dinheiro, lista de nomes ruins, mailings ruins. Então, alguns gestores colocam, por exemplo, os vendedores para pesquisar nomes na internet, para através desses nomes da internet eles ligarem e tentarem fazer uma venda. Puro desperdício de tempo e dinheiro, ok? Não façam isso. Coloquem, adquiram uma lista organizada, uma lista que vocês considerem interessante, de fornecedores interessantes, ou melhor ainda, faça captação de leads no seu próprio site. Faça campanhas de cadastramento, ofereça informações sobre os produtos que você vende, capte esses nomes e trabalhe esses nomes. É a forma mais rápida, mais qualificada de você montar uma lista de dados e poder trabalhar essa lista de dados. Ou seja, são pessoas que realmente têm interesse naquilo que você vende e faz. Outra questão, demora nas respostas dos pedidos de informação dos seus clientes. Eu tenho clientes que, quando nós começamos a trabalhar com ele demorava mais ou menos 1 semana, 2 semanas para entrar em contato com aquelas pessoas que solicitavam informações sobre e-mail, pelo e-mail, pelas redes sociais, Facebook, etc. Ora, não adianta você dizer que vai responder em 24 horas, 48 e responder em 5, 6 dias, né? A gente percebeu que a probabilidade de um cliente comprar após 5 minutos do contato que ele fez com a empresa é 100 vezes maior do que se você ligar para ele depois de meia hora. Então procure ser o mais imediato possível. Se puder, no máximo, em 24 horas, voltar o contato àquele cliente que solicitou a informação. Outra questão que vale a pena nós conversarmos é as tentativas de contato. Você tem um grande processo para capturar leads no mercado ou no seu website.
Esses leads são trabalhados, qualificados, e quando você entrega para a equipe de vendas efetuar as tentativas, eles tentam 4, 5 vezes e depois descartam o nome. Não, é muito pouco. O que nós sugerimos é que você tente pelo menos 2 semanas, efetuando tentativas diárias, pelo menos 2 vezes de manhã, 2 vezes à tarde e 2 vezes à noite. À noite, que eu digo, até umas 20 horas, no máximo 21 horas. Por quê? Porque você explora a potencialidade ou a probabilidade e a capacidade desse cliente falar com você. Se você conseguiu captar os dados dele através do seu site, é porque de uma forma ou de outra ele está interessado naquilo que você está oferecendo. E você vai descartar porque não localizou ele, desperdício de tempo e dinheiro. Outra questão, pouco treinamento, coaching e mentoring. Aí queremos trazer um conceito que é muito importante para as empresas. Às vezes as empresas pensam que fazendo um evento de um dia, por exemplo, com os seus funcionários, eles vão sair vendendo 100% a mais ou 50% a mais, e isso tem que perdurar durante um ano. Funciona mais ou menos assim. Um treinamento de um dia, ele é efetivo durante mais ou menos 6 a 8 semanas. Então, se você já tem uma equipe mais antiga que quer oxigenar os conceitos, as informações, atualizar as questões, então você é uma boa ideia fazer um evento de um dia para tirar eles do ambiente de trabalho, trazer novas informações, etc. Agora, se você quer um trabalho com mais fundamentação, com mais duração, com absorção de conhecimento e que esse conhecimento absorvido prolongue-se muito mais, então o trabalho de treinamento de um dia, pura e simplesmente, não vai surtir efeito, não vai trazer resultado. O que você precisa fazer é um acompanhamento de 6 a 12 meses, dependendo do tamanho da equipe. E aí é interessante, sim, que um especialista, um consultor em vendas, possa te ajudar a fazer esse trabalho. Ele vai poder trazer as ferramentas necessárias e dedicar o tempo necessário para que esse funcionário, esse vendedor ou cada vendedor que você tenha se desenvolva. Desperdício na gestão das etapas da venda. Nós já falamos em outro vídeo sobre as etapas da venda, né? Apresentação, sondagem, qualificação, abordagem, objeções, fechamento, finalização, saudação final e etc. Então são etapas que precisam ser bem orientadas e precisam ser bem desenvolvidas, o discurso de venda por telefone. Então o que a gente sugere? Capacitar sempre os seus vendedores e acompanhá-los sempre para educá-los, vamos dizer assim, em fazer o discurso adequado correspondente a esse processo de vendas, né? Outra questão que é importante e os clientes geralmente não dão o devido valor é o banco de dados, né? Eu costumo dizer, e essa frase não é minha, essa frase é antiga, que algumas empresas possuem banco de dados, outras bando de dados, né? Porque você tem todo um trabalho de captura de leads, de relacionamento com clientes, ex-clientes, prospects que você tem de alto potencial, baixo potencial, e você não faz nada com eles de forma estratégica e inteligente. Você vai juntando esses nomes num arquivo, deixa eles lá e não trabalha essas informações, não define perfil, não segmenta potenciais compradores de não potenciais compradores, qualificados e não qualificados, compradores e não compradores ativos, ex-compradores. Então busque ter sempre um profissional de BI, de Business Intelligence, que vai gerenciar o seu banco de dados. Isso é de extrema importância, senão, de novo, você vai estar perdendo dinheiro e vai estar perdendo tempo. Outra questão que é importantíssima, e isso já peguei em vários clientes meus,
O vendedor gasta em média de 1h30 a 2 por dia em responder e-mails, em responder redes sociais, em envios de propostas, em fazer follow-ups. Então, busque automatizar todas essas respostas que devem ser enviadas por escrito ao máximo possível, padronizando em templates e que todos os funcionários possam usar esses templates. Então, para envio de proposta, então tem uma proposta padrão para poder ser enviada. Para cobrança de contato, então tenha um e-mail padrão para cobrança de contato. Tenha um book de e-mails padrão, isso nós fazemos muito para os nossos clientes, para que seus vendedores já tenham o texto pronto e é só encaminhar. Assim fica fácil, ganha tempo e você é mais produtivo. Outra questão, pós-venda improdutivo. Tive um cliente nosso que fomos fazer um acompanhamento e detectamos, do processo de venda diário dele, detectamos que as vendedoras gastavam 1h 50 minutos em média falando por dia. De 8 horas, elas gastavam 1h somente falando, conversando com o cliente. Outras 3 horas, em média, cadastrando o pedido solicitado pelo cliente. O sistema era tão demorado e chegava em um momento da venda em que havia congestionamento de informações e o sistema travava, elas ficavam paradas sem fazer nada. Poxa, se você tem uma equipe de vendas por telefone, o mínimo que se tem que dizer ou que se tem que fazer é falar por telefone. Né? E qual que é essa conta? Bom, eu contrato por 8 horas uma pessoa. Vamos considerar que 2 horas são de pausas efetivas, né? Almoço, parada para particular, pausa para banheiro, pausa para feedback, etc. Então eu tenho aí depois 6 horas de contato onde eu deveria estar falando. Considerando tentativas de ligações, pós-venda e etc., eu tenho que ter, no mínimo, vou tirar dessas 6 horas, 2 horas de tentativas. Então eu tenho que ter, no mínimo, 4 horas de conversação telefônica. 4 horas. Nunca peguei ninguém com 4 horas. Nunca. Sempre vou fazer um diagnóstico, as pessoas estão falando 1 hora, meia hora, 1h30. Isso é responsabilidade do gestor. Acho que a última questão que é importante a gente conversar é você desconhecer os seus pontos de perdas e ganhos dentro do processo de venda. Então, o que o gerente se preocupa? Em atingir a meta diária. Tenho que vender 100 mil reais por dia, então atingir a meta diária. Quais vendedores atingiram, quais vendedores não atingiram. Isso é o padrão com o qual o gerente de vendas se preocupa. Mas ele não vê por trás, por exemplo, de todas as tentativas de erro que eu tive nesse processo de venda. Então a gente encontra situações como desperdício de leads. Né? Eu tenho um banco de dados de ex-clientes, por exemplo, com os quais eu nunca contato. Mas eu vou lá e compro o mailing novo, gasto uma nota para contatar e trabalhar nomes novos, sendo que eu poderia estar trabalhando os de casa e não gastar com esse tipo de coisa, economizar no orçamento e aumentar o meu lucro. Outra questão, as horas faladas, como eu acabei de dizer. Eu tenho uma pessoa contratada para falar 8 horas e ela fala 1. Então você precisa ter controle daquelas questões que influenciam as suas vitórias ou os seus resultados, o atingimento de suas metas, e muito mais controle ainda no desperdício de dinheiro e de tempo por causa do processo de vendas. Então, são essas dicas que nós queríamos trazer para os gestores de vendas por telefone e que vale também para as vendas internas, externas e etc. Procure ter sempre a equipe e o processo de vendas geridos na palma da sua mão.
com todos os detalhes observados. Senão você vai gastar realmente tempo e dinheiro. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui embaixo, jogue sua mensagem, seu e-mail, escreva para a gente no waltercoelho@contato-efetivo.com.br, mande sua pergunta, mande seu e-mail, a gente vai mandar as respostas, vai mandar artigos para vocês semanalmente, com dicas iguais a essas, informações importantes de tudo que está acontecendo no meio do mercado de vendas por telefone, tá bom? Um abraço e até a próxima!